Vamos falar um pouquinho, então, do que a gente tem aí nesse glorioso campo das manipulações e Ministério da Saúde, etc. Vamos lá. Em relação aos dados, Reinaldo, vamos lá. O governo Bolsonaro fez uma verdadeira confusão na divulgação dos dados do coronavírus no fim de semana. Primeiro, o Ministério da Saúde divulgou um balanço que apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas. Cerca de 1h30 depois, a pasta colocou um outro número no painel oficial. 525 óbitos, uma diferença de 857 pessoas. Agora à tarde, a pasta informou que o número correto é o segundo, 525, e que o erro ocorreu por causa de uma duplicação dos registros. Isso, o Globo tem uma matéria ali muito consistente. O Bolsonaro passou uma orientação, ele não quer que apareça mais de 1.000 mortos. Tem um teto. Agora nós temos, ele estabeleceu uma banda, assim como tem a banda de inflação, né, para cima, para baixo, tem um teto, então ele tem um teto para mortos, não pode passar de 1.000, se passar de 1.000 a gente dá um jeito de baixar. O que mais? Nova divulgação? Vamos explicar mais ou menos como é que aconteceu tudo, não é, Reinaldo? Desde sexta-feira, o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação desses indicadores, deixando de apresentar alguns dados consolidados. O novo boletim diário traz apenas o número de recuperados, novos casos e mortes registradas nas últimas 24 horas. Antes, o quadro apresentava também os números totais registrados desde o início da pandemia. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo passou a adotar uma nova forma de prestar informações. De acordo com ele, a mudança, inclusive, de anunciar os números às 10 da noite, não mais às 7, tem como objetivo evitar subnotificação e inconsistências. Na sexta, porém, o próprio Bolsonaro brincou com isso, fez piada, brincou com deboche e disse que com a mudança o Jornal Nacional, por exemplo, não poderia mostrar mais os números diariamente. Depois da repercussão negativa, o Ministério da Saúde prometeu voltar atrás e mostrar todos os dados de novo. Não, isso é uma brincadeira, né? Ainda sobre a manipulação, o presidente da Câmara criticou. Vamos lá. Isso, Reinaldo, voltando a falar a respeito da maquiagem dos números, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou essa mudança na divulgação dos dados. De madrugada hoje, nas redes sociais, Maia escreveu o seguinte, aspas, brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos. Perfeitamente. Também o ministro Gilmar Mendes, já vamos direto para falar dele, foi ao Twitter e escreveu a respeito o que, Bob Fruia? Aspas, a manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da Covid-19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. Hashtag censura não, hashtag ditadura nunca mais. Olha aqui, eu escrevi no fim de semana sobre a possibilidade do presidente ser denunciado ao Tribunal Penal Internacional, e é disso que o Gilmar Mendes está falando, eu suponho. Porque genocídio e afins, onde é que é punido? Insista-se, há crimes sendo cometidos aí. Querem continuar nessa toada? Continuem. Só que depois não reclamam de perseguição. Né? O Hamilton Mourão resolveu falar a respeito. Falou também, Reinaldo, vice-presidente da República, comentou a mudança, disse não estar preocupado com isso e que, aspas, se houver alguma irregularidade, os organismos de controle, como o TCU, a CGU e o Ministério Público vão apontar. Sobre as reclamações a respeito do desaparecimento de dados, como o número total de mortes, Mourão disse que é só uma questão de somar. Pois é, né, general, você sabe que não é assim. Mas tudo bem, se o senhor quer fazer a poliana, faça. Né? Afinal de contas é vice, tem medo de ser considerado golpista. Né? A OMS, da qual o Bolsonaro quer sair, deu um puxão de orelha no Brasil, claro, merecido.
Em coletiva de imprensa, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, pediu transparência ao Brasil na divulgação de dados sobre a Covid-19. A OMS disse também esperar uma rápida solução para a confusão no país e ressaltou que a clareza no processo é ainda mais importante para os cidadãos. Pois é, e a imprensa internacional, eu disse aqui, eu sugeri às pessoas que fizessem uma procura, né, quem tem condições de ler, para saber o que é que se diz do Brasil lá fora neste momento, que sempre tem um peso muito importante na hora de o Brasil se colocar como destino de investimentos. Não pense que isso não tem relevância. Tem, né, Fábio Cuba? E que estão dizendo que a gente é maravilhoso. É isso, que nunca houve um país tão transparente em que se tratasse tão bem a doença, é isso? Pois é, em que Reinaldo. houvesse um líder tão iluminado que pensasse com tanta percussiência, profundidade e que desse tamanha atenção à saúde dos brasileiros. É isso ou não é bem isso? Se existisse uma realidade paralela, poderia ser, inclusive. Então, o jornal tá. britânico The Guardian, por exemplo, trouxe uma matéria dizendo que médicos, associações médicas e governadores de estados atacaram o que chamam de tentativa de controlar informação. O jornal americano The Washington Post reproduziu o texto da agência internacional de notícias Associated Press, que diz que o Brasil eliminou dados do total de mortos pela Covid-19 e deixou especialistas perplexos. Outra agência internacional de notícias, a Reuters, disse que o Brasil tirou do público meses de dados sobre a pandemia no país, enquanto o presidente Bolsonaro defendeu os atrasos e as mudanças no registro de informações. Claro. Agora, de qualquer modo, as reações ocorreram, os secretários de saúde tomaram providências. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Após a mudança na divulgação dos dados, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, lançou ontem um site para divulgar os números do coronavírus no Brasil. O órgão reúne os gestores dos 26 estados e do Distrito Federal. A atualização ocorre diariamente por volta das 5 horas da tarde. Em nota, assinada pelo presidente do CONAS, Alberto Beltrame, o site informa que a entidade pauta sua atuação pelo mais alto interesse público, respeito à diversidade e pluralismo democrático. Perfeito. E tem uma hora que a imprensa tem de fazer rigorosamente isso que foi feito. Porque aí não se trata mais, evidentemente, eu acho saudável que haja competição pela notícia, desde que não competição pela fake news, né? Pela notícia dos órgãos de comunicação. Né? Agora, tem hora que tem que atuar em conjunto. E foi o que aconteceu. Veículos de comunicação se juntaram. E tem 10. Diversos veículos da imprensa também se uniram para dar uma resposta à manipulação dos dados. Jornais do Estado de São Paulo, Extra, Folha de São Paulo, o Globo, os portais G1 e UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e também no Distrito Federal. A divulgação dos números sobre mortes e contaminados será feita em conjunto pelos veículos. Olha, acho uma iniciativa louvável, ainda bem que é assim.